Você já parou para pensar o apostador que confia naquela zebra que dá certo, quanto que ele poderia ter lucrado? Aquela história de Marrocos, por exemplo, chegando na semifinal, tirando Espanha e Portugal. A gente tem, por exemplo, a Coreia do Sul, que tirou Itália e Espanha lá em 2002, quando jogou em casa e também atingiu a semifinal. Ou porque na própria Croácia, que eu estou usando aqui a camisa, ó, que chegou na final contra a França em 2018 e depois tirou o Brasil ainda na Copa do Catar em 2022. Histórias de zebras não faltam. E claro, quando a gente fala em apostar em zebra em Copa do Mundo, parece loucura. Mas as zebras são muito e muito comuns nos mundiais. Por isso que no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou trazer para você top 5 histórias de zebras e odds altas que bateram nas últimas edições de Copa do Mundo, para você se divertir e também começar a analisar que talvez o valor pode estar na zebra quando a gente pensa em Copa do Mundo. Ó, antes da gente entrar no conteúdo em si, trazer aqui o top 5 de zebras que eu encontrei para a gente poder conversar, eu preciso dar dois recados muito rápidos, eu prometo que são rápidos e diretos. O primeiro é que não é porque a gente está falando aqui de odds altas ou de zebras que elas acontecem toda hora. Então não adianta você ficar ali colocando seu dinheiro em qualquer zebra de forma aleatória. Você tem que fazer uma análise, ter ali um motivo para gostar daquela aposta e sempre com responsabilidade com o dinheiro que você pode perder. Ó, se divirta na Copa do Mundo, mas sempre com consciência para não se endividar, hein, galera? Isso é importantíssimo. Copa do Mundo e apostas tem que ser entretenimento e não um estresse na vida de vocês, beleza? O segundo disclaimer é que é o seguinte, infelizmente, como esse vídeo eu quero trazer as cotações e mostrar o quanto que o apostador poderia ter ganho confiando nessas zebras, eu fico um pouco restrito às últimas 3, 4 edições de Copa do Mundo, porque na internet a gente não tem tantas informações das cotações. É claro que ao redor do mundo, muitas casas de apostas já existiam ali, talvez de maneira um pouco mais física, né, naquela época. Na Inglaterra, por exemplo, o hábito de apostas é secular, né, passa de muito tempo, mas como eu não tenho esse tipo de informação, fica um pouco difícil eu contextualizar para vocês. Mas é só importante deixar claro que existem zebraças históricas aí de muitos anos atrás. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos ganhando da Inglaterra, da famosa Inglaterra, inventora do futebol em 1950, quando ninguém acreditava que isso fosse sequer possível de acontecer. Teve a Coreia do Norte, que eliminou a Itália lá em 1966, que foi um choque absurdo. A própria Argentina, né, que tomou ali 1-0 de Camarões, mesmo com 2 a mais, sendo atual campeão, a Argentina do Maradona. Então, assim, tem zebras que pagariam horrores lá atrás, mas que infelizmente eu não vou conseguir trazer no vídeo de hoje, tá? Então, as histórias são mais recentes, mas de qualquer forma tem odds muito legais e histórias muito bacanas de zebras aí que foram um sucesso em Copas do Mundo. Agora sim, vamos começar o nosso top 5. E eu não posso começar o nosso ranking sem falar da Costa Rica, nossa queridinha de 2014. Para quem não lembra, Costa Rica se lascou no sorteio. Ela caiu na chave aqui no Brasil, simplesmente com Inglaterra, Itália e Uruguai, 3 seleções campeãs do mundo e que naturalmente eram muito favoritas a esse grupo de avançar aqui no Brasil, né? Acontece que a Costa Rica surpreendeu. Para quem não lembra, com o Navas no gol, o Gamboa na lateral, você tinha o Joel Campbell lá na frente, o Brian Ruiz no meio, uma seleção que encaixou demais e calou o mundo, classificou na fase de grupos, tirou Inglaterra e Itália, o Uruguai acabou avançando. O Uruguai, inclusive, deveria ser a terceira força do grupo, né, nas casas de apostas, provavelmente Itália e Inglaterra eram as favoritas. Só que a Costa Rica fez miséria e fez história, tá? Para começar, logo na estreia, ela pegou justamente o Uruguai, que foi a seleção que conseguiu avançar com ela, e de forma incrível conseguiu uma vitória pagando 9,50. Vou deixar um print aqui, ó, para você poder olhar. E, cara, já foi chocante. Só que as casas de apostas perceberam isso e deram uma ajustada para a próxima rodada quando ela pegou a Itália. Mesmo assim, você teria ali um odd 6,50 que bateria também com a vitória sobre a Itália. Então, resumindo, o apostador que apostou R$100 na Costa Rica para vencer o Uruguai já teria tido um lucro de R$850 e se ele repetisse essa mesma aposta contra a Itália, teria ganho mais 550, né? Totalizando aí R$1.400 em 2 jogos, apostando apenas R$200. A história fica muito mais legal, porque a Costa Rica ainda avançou contra a Grécia e chegou à Holanda. Infelizmente, eu não achei odds, por exemplo, para a Costa Rica vencer aquele grupo, mas as casas de apostas pagavam odd 200, tem até notícia aqui do Extra, que pode confirmar o que eu estou falando, odd 200 antes da Copa do Mundo para a Costa Rica classificar. Então, assim, quem confiou na Costa Rica na Copa do Brasil, certamente forrou e fez a festa. Vamos então para o nosso segundo caso, que são seleções campeãs de mundiais que na Copa seguinte decepcionaram e ficaram na fase de grupos. Mas elas têm algo em comum. França e Alemanha, além de serem eliminadas, passaram por uma grande zebra ainda na fase inicial. Equipes que talvez não tenham conseguido ir tão longe como a Costa Rica, que chegou até as quartas e só caiu nos pênaltis para a Holanda,
mas que marcaram a história nas suas Copas do Mundo. Em 2002, a França, por exemplo, atual campeã de 98, pegou Senegal na estreia e tomou um gol do Papa Diop, que provavelmente você que é mais antigo lembra, foi um jogo surpreendente e Senegal já pagava muito bem naquela época, né? Odd entre 8 e 9, pelo que eu apurei por aqui. Mas a grande zebra mesmo veio mais recentemente, quando a Alemanha, que ganhou a Copa do Brasil de 2014, foi para 2018 como uma das favoritas e se enrolou, acabou caindo para a Coreia do Sul, que pagava uma odd bizarra de 19. Dá uma olhada aqui nesse print. Então, aquele apostador que meteu 100zão na Coreia do Sul para ganhar da Alemanha teria faturado aí, num jogo só, uma bolada de R$ 1.800. Esse jogo foi muito louco e a Alemanha acabou rodando ainda na fase de grupos. Vale lembrar que isso quase aconteceu de novo na última Copa, né, quando a Alemanha e a Espanha caíram no mesmo grupo, e na rodada final teve um momento ali que estava passando Costa Rica e Japão. Você vai lembrar desse print eterno ali, que durou ali coisa de 2, 3, 5 minutos, quando os gols já voltaram a sair e a normalidade retornou ao grupo, mas a gente teve caos. Imagina quanto pagava para a Espanha e a Alemanha nesse grupo cair na fase de grupo, né? Então, toda a Copa tem boas oportunidades nas fases de grupos. Fique esperto que dá para aproveitar. Que o Brasil é pentacampeão mundial e o maior campeão da história das Copas do Mundo, todo mundo sabe. Mas a seleção brasileira não escapa de odds bizarras que acabaram batendo, inclusive em anos recentes, né? Para começar, você já deve estar pensando, claro, no Brasil e Alemanha, que realmente foi um vexame histórico da nossa seleção. E por mais que não fosse nenhuma das duas seleções muito zebras, né? Afinal de contas, era um jogo equilibrado no Brasil, embora a Alemanha fosse melhor naquele momento, 7-1 ninguém esperava. E quem confiou nessa palhaçada conseguiu fazer uma máxima nesse jogo. Para você ter ideia, o over 5.5 gols, para a partida ter 6 gols ou mais, pagava uma cotação bizarra de 23, ou seja, para cada R$ 100 que você apostasse, você ganhava R$ 2.200. O handicap da Alemanha, para a Alemanha ter uma vantagem de gol sobre o Brasil por 2 gols ou mais, já pagava 6,60. Imagina o handicap menos 5,5, que foi o que bateria ali, né? Com certeza era uma odd acima de 100, também dava para fazer uma baita de uma festa. Inclusive, tem histórias aí ao longo da internet de pessoas que apostaram nesses resultados bizarros e fizeram muita grana. Então, para você ver que é aquela coisa, não importa o tamanho da zebra, sempre tem alguém, algum safado que pensou assim, cara, eu vou meter dinheiro nisso aqui. E quem foi contra o Brasil nessa situação certamente se divertiu muito, porque foi um jogo totalmente atípico, mas pelo menos conseguiu dar uma forrada. E se engana se você acha que é essa a única decepção recente do Brasil, tá? Na última Copa do Mundo do Catar, o Brasil conseguiu entregar uma odd muito alta para os apostadores. É verdade que jogou já classificado com um time totalmente reserva, mas quando enfrentou Camarões e acabou perdendo por 1-0, garantiu uma odd 11 para quem confiou na seleção camaronesa nessa partida, tá? De novo, era um jogo em contexto diferente, não foi eliminação, não foi nada de muito bizarro, era só um time totalmente desinteressado na partida, mas as casas de apostas não tinham como dar o Brasil como um jogo equilibrado, né? Ainda era muito favorito. E aí quem confiou em Camarões, aproveitando essa desmotivação da nossa seleção, também conseguiu fazer uma bela festa. Espero que agora, em 2026, o Brasil não seja o proporcionador, a equipe, a seleção, que vai trazer essas odds altas para os apostadores. Ou se for que seja a nosso favor, né? Goleando aí alguma grande seleção. Não é o mais provável, claro, mas torcer não custa nada, né? Para fechar o nosso pódio, dá para a gente juntar o vice-campeão e o campeão, que são duas seleções que bateram campeãs do mundo, foram vencedoras das suas respectivas edições, mas estrearam dando um susto na galera, nos torcedores e também nos apostadores. Para começar, a Espanha, que até então não tinha ganho a Copa do Mundo, mas tinha chegado com uma grande panca na Copa da África e estreou contra o Ferrolho Suíço, né? E amassou, mas acabou perdendo por 1-0. Com isso, a Suíça garantiu uma odd 15 já na estreia, que apesar de ser justo o favoritismo espanhol, é um pouco bizarro considerando que a Suíça é uma seleção de bom nível, né? Era uma odd realmente muito alta e essa tem com certeza ali que alguns apostadores aproveitaram. Se não, pegando aí essa vitória seca, pegando algumas apostas a favor dos suíços, que deram muito trabalho nessa Copa do Mundo, montaram uma defesa muito sólida e avançaram legal. A gente tem também o caso da Argentina. A Argentina, na última edição da Copa do Mundo, da Copa do Catar, estreou abrindo o placar contra a Arábia Saudita e tomou a virada. Então, a Arábia Saudita conseguiu pagar uma odd 23 para quem apostou neles antes do jogo começar, e essa odd no ao vivo passou de 100 para quem tinha esse feeling, né? Aqui, lógico, muito mais difícil de você fazer, até porque o jogo não parecia dar essa pinta toda da virada, mas ela aconteceu, e essa odd 23, que é a maior
zebra das edições mais recentes de Copa do Mundo. Como eu falei no começo do vídeo, com certeza outras zebras aí que eu citei, Coreia do Norte contra a Itália, Camarões contra a Argentina em 1990, os Estados Unidos contra a Inglaterra em 1950, poderiam ter odds até maiores do que essas, até porque a disparidade técnica lá atrás era maior, né? Hoje em dia, como já diriam os analistas, não tem mais bobo no futebol, mas ainda assim, odd 23 é bizarro, né? Para cada R$100 investidos, 2.200 de lucro também, né? Como eu falei ali, odd 23 também para o Brasil e a Alemanha ter mais de 5,5 gols. Então, nosso ranking aqui cheio de exemplos. E como diz o Renato Paiva, né? Foi muito feliz ali naquela entrevista. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, então toda a Copa do Mundo tem alguma zebra. Será que você tem algum feeling sobre o que vem por aí? Para a gente fechar meu vídeo, quero só finalizar com 3 recados rápidos. Espero que você tenha curtido esse ranking. Foi um vídeo mais de interação com vocês, para a gente lembrar de grandes zebras e já ir aquecendo para a Copa. Mas como eu falei lá no começo, eu quero reforçar agora, não é porque essas zebras aconteceram que toda hora vai acontecer zebra. Então, se você sair apostando aleatoriamente em odds altas só porque elas estão altas, sem nenhum tipo de fio, sem nenhum tipo de critério, a tendência é que você não ganhe dinheiro, né? Você, pelo contrário, você só vá perdendo. Inclusive, muitas das zebras que eu trouxe aqui, mesmo fazendo uma boa análise, eram muito difíceis de você realmente prever, né? A Costa Rica, por exemplo, em 2014, até ganhar os seus 2 primeiros jogos, era praticamente impossível você entender ali um desenho de que ela poderia avançar. Ao longo do tempo, ela foi se provando uma seleção ali sólida e consistente, além de ter entrosado e pegado muita confiança aí com essas 2 primeiras vitórias. Mas existem casos, sim, que a zebra pode surpreender e que você consegue identificar ali alguns bons indícios disso. Outra coisa que eu queria te passar é que, assim, talvez você esteja olhando esse vídeo e fale assim, cara, legal, fantástico, odds muito boas, também fiquei curioso, também gostaria de ter acertado essas odds, mas vamos combinar, né? Muito difícil cravar mod 15, mod 20, mod 12, é verdade. Mas existe um mercado que é o de handicap asiático, que você consegue dar uma vantagem para os times poderem até perder o jogo e dar lucro. Então, você poderia apostar muitas vezes num handicap mais 1,5, que se a equipe perde por 1 gol, você ganha a sua aposta ainda. Um handicap mais 2,5, que se perder por 2 gols, você ganha. Nessa Copa vai ter muito handicap alto, porque tem equipes muito disparidadas, né? A gente vai ter, por exemplo, Brasil e Haiti, vai ter Alemanha e Curaçao, que são seleções muito diferentes entre si, e você pode aproveitar isso para pegar ali algumas odds interessantes com uma proteção ali de gols em relação ao que seria a vitória seca. Então, um empatezinho, às vezes até uma própria derrota, já permite que você tenha um baita lucro, um resultado bem legal. Tá? Então, se você quer conhecer mais, vamos deixar um card aqui sobre handicap asiático. É um mercado um pouquinho mais complexo, mas você com certeza vai se divertir. E para fechar agora sim, oficialmente esse vídeo, espero que você tenha gostado. Tem link na descrição para a nossa comunidade gratuita. Por lá a gente vai fazer uma cobertura bem completa da Copa do Mundo, com destaques, observações, odds de valor e muita, muita, muita aposta. A comunidade é grátis e o link está aqui na descrição para você poder acessar. Ah, e é claro, esqueci de alguma zebra que você falou, caramba, como é que essa não foi citada? Deixa aqui nos comentários, vamos fazer um repertório de zebras e tentar caçar quais seriam essas odds, né? Aliás, desses jogos todos aí que eu falei que não tem odds, também se você quiser deixar aí um palpite de qual será que seria a odd desses jogos bizarros que acontecerem com a Copa do Mundo. Vamos ver o que reserva a Copa de 2026, que a gente ainda não sabe de onde vem, mas com certeza vai rolar aquela zebraça para a gente se divertir, seja apostando, seja curtindo aí na nossa televisão.